Olá, amigos, eu sou o ministro Luiz Fernandes. Eu estou aqui com a pastora Cláudia e nós viemos apresentar o Deus verdadeiro. Na palavra do Senhor Deus está escrito que o motivo das pessoas estarem sendo derrotadas e terem suas vidas destruídas é porque elas não o conhecem. O nosso propósito, o nosso objetivo é tornar esse Deus mais conhecido de todos. A palavra do Senhor está no livro de Gênesis e diz no capítulo 4, no verso 3º em diante: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Dois irmãos, até então eles estavam vivendo em harmonia. Então um teve a ideia de ofertar ao Senhor, mas da oferta de um dos irmãos o Senhor não se agradou. E isso foi o pivô de uma contenda que terminou em morte, porque um irmão passou a odiar o outro, e o ódio foi se assenhorando do coração de um dos irmãos, ao ponto dele cometer uma loucura, porque ele deixou que um veneno entrasse e envenenasse o seu coração, com sugestões contrárias à vontade do Senhor Deus. Havia por trás daquele sentimento um espírito maligno que estava destilando o seu veneno gota a gota no coração daquele rapaz chamado Caim. Pastora, a senhora veja como é ardiloso, como é sagaz essa serpente espiritual que vai destilando o veneno dela no coração da pessoa, até a pessoa se encontrar totalmente envenenada por aquela sugestão, aquele conselho, e a pessoa passa a ser dominada, pastora, por completo, por aquela poção maligna, daquele veneno espiritual que está agindo lá no coração dela, pastora. Porque o senhor leu bem aí que Caim passou a andar irado, ele deixou a mágoa entrar no coração, e depois desse dia ele já não via Abel, seu irmão, com bons olhos.
Ele já estava ali projetando algo maligno lá no coração. Quer dizer que aquele veneno que foi lançado no coração desse Caim passou a fazer efeito, pastor. A Bíblia fala aqui, em Provérbios capítulo 4, no versículo 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele não guardou, Caim não guardou o seu coração. Coração aqui, pensamento. E o que aconteceu foi que ele foi se alimentando, como o Senhor mesmo falou aí, desse veneno de Satanás. Ele foi se alimentando do ódio, da mágoa. Ele foi deixando aquilo crescer, até Satanás sugerir a ele: mate seu irmão que acaba o problema. Quer dizer que o veneno começou a agir e começou a haver uma transformação que era a olhos vistos. Olha só o que o Senhor diz aqui a Caim: disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Ou seja, estava acontecendo, pastora, uma mudança tanto interior quanto exterior, porque aquele veneno estava transformando não só o coração, mas também as feições daquele irmão perverso. Ele passou, pastora, de uma hora para outra, ter a sua fisionomia completamente modificada. Ele não tinha mais a aparência que ele possuía, porque o veneno foi mudando por completo toda a estrutura emocional, todo o sentimento e toda a aparência física daquele Caim. A senhora veja que quando Satanás ele está agindo na vida da pessoa, por um certo período, a pessoa parece normal, aparenta ter uma normalidade, mas logo começa a ser observado, pastora, as mudanças que estão ocorrendo, tanto interna como externamente na vida da pessoa, pastora. E olha só o que aconteceu com um homem chamado Ananias e a sua mulher Safira, exatamente o que o Senhor falou aí agora. A pessoa não vigia, então ela deixa com que Satanás vai destilando esse veneno no coração dela. E olha o que esse homem fez. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? E vendida, não estaria no teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. Então veja bem, esse homem chamado Ananias, ele queria também participar como Caim. Caim queria participar também, queria oferecer a Deus uma oferta, semelhantemente esse homem aqui, Ananias. Quando ele viu que todos estavam vendendo a propriedade, depositando todo o valor aos pés dos apóstolos, ele também desejou isso. Só que Satanás sugeriu a ele: você não precisa dar tudo. Dê um pouco e fala que deu tudo. Esse homem mentira, né? quis se mostrar como os outros. Exatamente. Caim quis ter o mesmo tratamento de Abel. Mas havia ali uma diferença. A diferença estava na oferta, né? Exatamente. Aqui a oferta dele veio carregada de mentiras. Era uma hipocrisia da parte dele falar que ele estava entregando seu tudo. O coração, não estava entregando seu tudo. O coração dele não era inteiro. Como o de Caim. Por isso que Deus rejeitou. Exatamente. Mas Abel, o coração dele era totalmente do Senhor. Era um coração sem dolo. Aqui fala que ele mentiu não aos homens, mas a Deus, ao Espírito Santo, como Caim, quando ofereceu aquela oferta
que não era uma oferta que vinha de bons pensamentos, exatamente, boa intenção maligna. Ele queria se mostrar, ele queria ser visto. Isso, né? Que Caim era do maligno. Ele queria ser visto. Mas Abel não, no coração dele, ele queria agradar a Deus. Ele queria que Deus se agradasse da oferta dele. Então ele procurou ter zelo, ele procurou ser zeloso e trazer ao Senhor com zelo uma oferta melhor. Mas o outro não, no coração dele ele estava pouco se importando. E ele deu então lugar à inveja. E a inveja começou, pastora, a corroer por completo esse homem. Ele foi totalmente transformado. As afeições dele, que o Senhor falou aqui, ó, o sentimento de ira, a aparência, foi tudo mudado por causa desse veneno que foi lançado sobre ele. E hoje nós vemos esse tipo de gente, essas pessoas no meio da congregação, são pessoas carregadas de ódio, de inveja, de mágoa, e elas estão ali aparentemente como as demais que com o coração inteiro, porque estão servindo a Deus, mas lá no fundo são invejosas, estão ali, pessoas que estão com inveja, pessoas que elas estão sendo se sentindo como que deixadas para trás, querendo também ter a mesma posição, querendo ter as mesmas regalias, ser visto. Olha só o que aconteceu aqui em Números, no capítulo 12 de Números, no verso 1 em diante. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher conchita que tomaram, pois tinha tomado a mulher conchita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor então ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí a tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e pôs-se à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo, com Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. O mesmo veneno, pastor, que foi instilado sobre Abel, essa mesma víbora espiritual chamada Satanás, lançou sobre essa moça aqui, que era irmã de Moisés, e ela passou a desejar o ministério do irmão dela, como se tivesse direito, como se a escolha que o Senhor havia feito fosse uma escolha errada. E tem muitas pessoas hoje que estão nessa situação. Ela ficou leprosa, né? Porque ela deixou a inveja entrar no coração. Quer dizer que ela mudou a aparência. Por quê? Porque o veneno que havia sido destilado nela mudou a aparência dela, se tornou leprosa. Aquilo ali é o resultado. Aquilo ali, pastor, aquela aparência dela, branca como a neve, era o resultado do efeito do veneno. Nós temos na Bíblia aqui o exemplo de um homem justo, um homem temente a Deus, que a víbora
picou esse homem e ele não sofreu mal algum. Está lá em Atos, no capítulo 28. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudido ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Então o apóstolo Paulo estava a serviço do Senhor Deus, com o coração íntegro. E aqui fala que uma víbora pendeu na mão de Paulo. E ele não sofreu mal algum. Aquele veneno entrou, mas não teve efeito na vida dele, porque o apóstolo Paulo estava bem com Deus. Olha só o que o Senhor Deus fala aqui. No capítulo 4 de Gênesis, a respeito desse veneno que estava sendo inoculado no corpo de Caim. Olha só, mesma coisa aí, ó. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Foi o que ele fez aqui. Ele sacudiu a víbora no fogo. Ele sacudiu no fogo, ele não deu importância. Exatamente. Ele tinha domínio, pastor, sobre esse. Porque ele confiava em Deus. Exatamente. Aqui em Salmo 112 fala isso aqui, ministro. Salmo 112, versículo 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, o seu coração bem firmado não teme. Ele não temeu que aquele veneno pudesse matar. Ele tinha domínio total sobre aquela investida daquela serpente. E o que faltou a esse homem aqui? Porque esse homem, ele não tinha um propósito bom. Os propósitos deles eram propósitos malignos. Porque aqui fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então, quando a pessoa está servindo a Deus com o coração íntegro, como no caso de Abel, do apóstolo Paulo, Satanás vai até tentar jogar aquelas investidas, mas não vai dar certo. Aqui fala que a víbora picou Paulo e não lhe aconteceu mal algum, porque Paulo estava bem com Deus. Então ele estava com o coração firme, firmado nas palavras, e o efeito do veneno, o veneno não teve efeito algum. Ele não sofreu mal algum. Diferentemente, se ele não estivesse bem com Deus, ele iria morrer. Os bárbaros estavam esperando ele cair duro, morto. Só que não aconteceu isso porque ele estava bem com Deus. Da mesma forma hoje, nós vemos muitas enfermidades, nós vemos muitas violências, coisas ruins acontecendo sobre a terra, mas a Bíblia fala que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. O segredo é a pessoa estar andando com Deus. Na verdade, foi o que faltou a Caim. Caim já havia feito a opção dele. Ele não queria andar em tereza de coração. Ele queria andar como um hipócrita, sendo cheio de regalias, cheio de atenções. Tudo tinha que ser para ele, tinha que ser por ele. Ele não fazia caso do seu irmão, do seu próximo. Assim também como Miriam, eu estava falando aqui, Moisés foi levantado por Deus, era para Miriam estar glorificando a Deus por ter entrado na casa dela, na família dela. E dentro das casas religiosas existem muitas pessoas como Miriam, estão de olho no ministério dos outros. E a Bíblia viverte sobre essas pessoas lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 7. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é
em perdoar. Então esse é o segredo. Se a pessoa já deixou esse pensamento de ódio, de mágoa entrar, é hora dela parar e pensar e deixar esse mau caminho. Como para a pessoa ter domínio. Exatamente, abandonar esses pensamentos malignos. Exatamente. Porque com esses pensamentos de ódio, de mágoa, ela vai fazer a vontade de Satanás e vai ser rejeitada por Deus e não vai entrar no reino. O Senhor disse aqui, ó, converta o Senhor que é misericordioso em perdoar. Exatamente. A senhora veja que o Senhor disse, domina. O apóstolo Paulo dominou. Nós temos um antídoto. Basta nós queremos fazer uso dele. Mas esse homem já tinha no coração dele a maldade, o mal, o rejeitar a Deus. E o que culminou com essa tragédia foi aquela predisposição, aquele desejo daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que é vulgar. E tem muitas pessoas que estão se deixando levar pelo que é vulgar, estão abandonando e desprezando o que é bom. E antes que seja tarde, né? Vai aqui um recado. As pessoas precisam se converter ao Senhor, deixar o mau caminho, deixar os pensamentos malignos. Exatamente. E tem muitas pessoas que estão desprezando a melhor parte, a coisa boa, e estão se embrenhando num caminho sem volta. Nós estamos chegando ao final dessa mensagem e nós vamos agora invocar o poder de Deus aí é onde você se encontra, e Deus vai manifestar poderosamente sobre a sua vida conjugal, financeira, sobre a saúde, sobre a harmonia no teu lar, porque Ele é Deus que responde, Ele é Deus grande, Ele é Deus de poder, Ele é Deus que visita, é Deus que muda a história. Faz, Senhor, então, para a glória do teu nome, aquilo que homem nenhum consegue fazer. Opera, meu Deus, no meio dessa gente. Nós invocamos o teu poder agora sobre a vida dessa pessoa que ora e concorda com essa palavra que ela ouviu agora, que tinha uma mágoa no coração, um desejo ruim, que perseguia, que falava mal, que se levantava contra um ente querido, próximo, um conhecido, seu vizinho, e havia deixado que o veneno de Satanás fosse destilado no seu coração, e passou a ter ódio, a desejar a morte, como Caim, que desejou a morte do seu irmão. Mas agora, esse espírito que está por trás, envenenando esse coração, seja barrado agora, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Espírito do ódio, da mágoa, você, demônio, que tem alimentado esse ódio, essa mágoa na vida dessa pessoa, vai saindo daí agora, vai batendo em retirada, sai do pensamento dela agora, esse pensamento maligno, esse desejo de suicida, vai saindo daí agora, espírito homicida, espírito suicida, em nome de Jesus, bate em retirada agora, vai batendo fora, vai dando fora dessa casa, dessa família, desse jovem, dessa jovem, em nome do Senhor Jesus. Deus grande e poderoso, abençoa agora, Senhor, esse lar, essa pessoa, meu Deus, que recebeu essa palavra, muda a história dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que esse lar está abençoado, essa vida está abençoada, como está abençoada também o copo com água, e todo aquele que dela tomar, receba vida, e receba força, e saúde perfeita, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo, amém. E amém.